Vamos então meditarmos a palavra deste dia, segundo o Evangelho de São Marcos. Logo em seguida, Jesus forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele a outra margem, para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma, começaram a gritar. Pois todos ouviram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco. E o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Palavra da salvação. Então hoje vemos Jesus caminhando sobre as águas. Ele forçou os discípulos a entrarem na barca e irem para outra margem. Jesus queria fazer com eles essa experiência para suscitar neles a fé. Porque Jesus tinha multiplicado os pães. Mas, como bem diz o Evangelho hoje, eles não entenderam nada. Estavam com o coração endurecido. Porque Jesus multiplicou os pães para mostrar que Ele é o pão descido do céu. Ele é Deus. E multiplicou 5 para dizer que Ele é a palavra verdadeira, feita carne. Ele é o verbo de Deus, que é alimento, que sacia, que ilumina, que mostra o caminho da vida eterna, que salva. Ele é o peixe, quer dizer, ele é o Filho do Deus Salvador. Mas os discípulos ficaram só no alimento material. Não transcenderam. Não viram que aquele sinal era para mostrar que Cristo era o Messias, era Deus. Então Jesus vai fazer essa experiência com eles em alto mar. De madrugada, na quarta vigília, lá para as 4 da manhã. Hora de medo. E o mar revolto. E eles remavam e não saíam do lugar, porque o vento, a ventania era contrária. Então Jesus, vendo o desespero deles, lhes aparece de madrugada. Imagina o pânico, o medo. Eles pensam que era um fantasma. Porque quem caminha sobre as águas? Ninguém. Mas Jesus é Deus. Jesus tem o poder sobre as águas, sobre as tempestades. Porque a água também representa a morte. Imagina, a água dá pânico. As águas profundas do mar dá medo. É morte. Mas Jesus caminha sobre as ondas fortes, sobre o vento contrário, sobre a morte, sobre os medos. Porque Jesus quer ensinar seus discípulos e a nós, querendo mostrar que Ele é Deus, para não ter medo, quando as coisas são contrárias, quando parece que a gente está remando no mesmo lugar, não sai daquela situação, aquele problema não se resolve, aquela coisa não passa, uma doença, um problema grave, um sofrimento, uma cruz que aparece, e parece que a coisa não se resolve, está todo dia ali no mesmo sofrimento, no mesmo problema. Vem o medo, vem o desespero, vem o pânico. Então Jesus diz: não tenhais medo, eu estou aí contigo. Eu te ajudarei.
passarás por isto. Então Jesus quer também nos ensinar hoje para suscitar a fé, a confiança nele, a esperança nele, para termos essa certeza de que ele é Deus, que ele tem poder na nossa vida. Ele tem poder sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo, sobre o sofrimento, para a gente não entrar em desespero, para a gente poder ter calma, ter paciência, saber esperar, saber que o Senhor não é um fantasma. Ele é real, ele age na história real de cada um, na vida concreta de cada um. Deus não é um fantasma, um pensamento, uma ideia, alguém que está longe de nós. Não, Deus é muito presente, ele é o Emanuel. Ele nasceu para permanecer conosco, deu a vida, ressuscitou para estar conosco todos os dias, até o fim, para nos ajudar nesses momentos difíceis, para nós vermos que Deus não é um fantasma. Deus é encarnado, Deus é real, Deus é que conduz a nossa história, a nossa vida. Ele nunca nos abandona, Ele está sempre conosco. Por isso não precisamos entrar no medo, do sofrimento, dos problemas. Não precisamos entrar em pânico, desesperar, porque temos um Deus que se fez homem, que se fez um de nós, que nasceu no Natal e que está sempre conosco para nos ajudar a passar pelo mar revolto, pelas mortes da vida, pelas tempestades, pelas fortes ondas, passar por aquilo que nós sozinhos não conseguimos. Isso é a fé. É poder ter a certeza do amor de Deus, da providência de Deus. É poder ter a certeza de que Deus é bom, de que Ele sempre nos ajuda, que por mais que Ele permita sofrimentos, problemas na nossa vida, mas como nós dizemos sempre, se Ele fere, Ele cura da ferida. Então não precisa ter medo. Se Deus permite um problema, antes já te dá a graça para passar por isso. E Ele estará contigo, do teu lado. Isso é a fé. Mesmo sem ver com os olhos da carne, ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. Nas alegrias, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, o Senhor está sempre do nosso lado. Por isso podemos atravessar o mar da vida descansados, cheios de confiança no Senhor, que não é um fantasma, mas que é o nosso Deus, que nos ama e cuida de nós com carinho e com amor. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.